apresentação básica, né, dos fundos de diamante CVD. Né? Esse é um trabalho de doutorado que basicamente que a gente está fazendo em conjunto com o Laboratório Nacional de Ensino, eu sou do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e em conjunto também com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Né? A proposta desse trabalho é basicamente o desenvolvimento de janelas de diamantes nanoestruturadas para aplicação em linhas de luz simples. Para essa apresentação, eu resumia da seguinte forma. Eu vou falar uma breve, basicamente, do que seriam essas janelas, né, a função dela nas linhas de luz simples, né, o objetivo do nosso trabalho, faço um comparativo basicamente entre o berílio e o diamante, né, já que as janelas elas são feitas basicamente de berílio. Falo um pouco da técnica de deposição de filme de diamante, CVD, e em seguida apresento os resultados. Bom, como eu disse, as janelas que são usadas em linha de luz simples, basicamente o material padrão é o berílio. Por quê? Porque geralmente os materiais que apresentam um número atômico baixo, eles transmitem mais radiação eletromagnética. E a sua função, basicamente, ela serve como um filtro na linha para barrar fótons de baixa energia, não é? E serve como uma barreira entre o anel de armazenamento e o ambiente de trabalho. Basicamente isso. Aqui basicamente eu mostro os possíveis elementos, né, que se adequariam, se fosse possível algum deles, à aplicação, que seriam o berílio, naturalmente, o carbono, o boro, né, o lítio e tal. No entanto, o berílio em si ele apresenta alguns aspectos negativos, né, no que diz respeito à aplicação como janelas. Essas janelas elas são basicamente brasadas em uma flange com uma liga de cobre, né, e encaixada lá no anel. Né? Então, alguns dos aspectos negativos que tem se reportado bastante na literatura é que acontece uma deteriorização da coerência espacial. Né? E isso ocasiona manchas nas imagens obtidas de transmissão. Certo? Um outro detalhe, o principal responsável por essa deteriorização citada na literatura é a rugosidade, né, da superfície dessa janela, né, que em alguns casos chega a dezenas de micron, né, fruto do próprio processo, da eficiência do processo de fabricação dessa janela. Outro problema relatado na literatura é o surgimento de franjas, né, de frações, né, que ocorrem geralmente em alguns buracos, defeitos que se encontram na superfície dessa janela. Né. E claro, não menos importante, a sua alta toxicidade, né, que por menor quantidade possível em contato é um dano terrível para a saúde. Né. Eles têm um grande problema com isso, inclusive lá quando uma janela dessa quebra tem que sair todo mundo do ambiente para poder trabalhar. E qual é o nosso objetivo? Né? Nós propomos basicamente a substituição, né, de janelas de berílio por janelas de diamantes, né, nanoestruturados com rugosidade máxima da ordem de 20 nanos, né, sem a necessidade de polimento, né, com espessuras máximas da ordem de 3 a 10 microns. Né? Seria basicamente isso aqui. Isso aqui é uma representação da flange, né, onde você tem uma liga lá de cobre, que basicamente é o que eles chamam de dicuzil. É uma liga de cobre, titânio e prata, brasada. Essa janela é brasada. Né? Então, basicamente é isso, a substituição da janela de berílio por janela de nanodiamante. Né? Aqui eu apresento um quadro onde eu comparo algumas propriedades entre o diamante e o berílio. Né? O diamante, ele, em termos de propriedade mecânica, é o que há na natureza. Né? E o diamante CVD, uma característica dele é que ele conserva todas as propriedades, quase todas as propriedades do diamante natural. Né? Dentre elas, a
que, graças às suas excelentes propriedades mecânicas, para que eu tenha uma janela que suporte a mesma diferença de pressão, o mesmo gradiente de pressão, ele só precisa ter cerca de 5 a 6% da espessura do berílio. Certo? Como a transmitância ela é diretamente proporcional à espessura, né, isso para a gente é uma maravilha. Uma outra característica é que o diamante ele apresenta uma excelente condutividade térmica. Né? E o que acontece? Toda a energia recebida por ele no momento do impacto do feixe, ela é dissipada para as bordas. Né? Com isso, um sistema simples de dissipação de calor, você consegue refrigerar ele maravilhosamente bem. Né? Um cálculo rápido aqui da transmitância, né? Supondo uma energia de 1 keV, mostra que para um filme, por exemplo, levando em consideração esse range de 5 a 6%, né? Que um filme de diamante com cerca de 500 nanos de espessura e para um filme de berílio com 8, o diamante, enquanto que o diamante transmite cerca de 69%, o berílio vai transmitir apenas 43%, ainda que o berílio apresente um número atômico menor que o diamante. Bem, falar um pouco da técnica de crescimento. O nosso substrato padrão para crescimento dos filmes de diamante é o silício. Né? A gente usa vários tipos de silício, mas ultimamente a gente está usando esse daqui, que é complicado de comprar e tal, o silício do tipo P100. Né? A gente sabe que para conseguir um filme com essa espessura homogênea, extremamente especiada, a gente precisa de uma taxa de nucleação altíssima, coisa que com os métodos convencionais na literatura é quase que impossível. Então, em conjunto com esse trabalho, nós conseguimos desenvolver uma técnica de nucleação da ordem de 10 a 11 partículas por centímetro cúbico. Essa aqui é uma imagem da partícula depois do tratamento. A gente faz uma espécie de funcionalização no substrato com um polímero catiônico, na qual em seguida é adicionado as partículas de 4 nanos de diamante. Isso tudo antes do processo de crescimento. Né? Então, basicamente se trata do seguinte: você tem o seu substrato, uma funcionalização do polímero catiônico e tu tem as suas partículas lá carregadas com carga negativa. Então você tem uma interação maravilhosa, magnífica. O reator, a técnica que nós usamos é a de HF-CVD, né? Nas seguintes concentrações, né? Os gases utilizados geralmente é argônio, CH4 e H2, pode ser utilizado no lugar do argônio aqui até inclusive o nitrogênio. No fluxo total de CN100, né? A temperatura é um caráter super importante para que a gente tenha um controle desse nanodiamante. Né? Então é mantido nesse range, né? Trabalhando numa pressão de entre 30 e 50 torres. Esse aqui é uma característica, é um filme, uma imagem da superfície, da morfologia da superfície do filme. Né? Esse aqui é um rama típico do nanodiamante, onde mostra mesmo que é um nanodiamante. Para que a gente possa conseguir as janelas por si só, é necessário que parte do silício precisa ser corroída. A gente tem que tirar esse silício para que você tenha a janela autossustentável lá. Né? E nós utilizamos uma concentração, uma solução de KOH, numa concentração de cerca de 30% em água DI. Né? Então, essa aqui é a superfície do fundo do filme, né? Onde eu mostro aqui a janela. Né? Nós utilizamos basicamente como estrutura o próprio silício. Né? Nós desenvolvemos também uma máscara onde esse filme se autossustenta. Né? Então, a rugosidade máxima que se apresenta aqui, enquanto a de berílio apresenta coisas da ordem de 50 micros ou algo do tipo, a nossa aqui está da ordem de 1 nano. Essa é uma outra janela um pouco maior, né, cerca de 30 milímetros. Né? Com essa nova técnica nós conseguimos não só filmes com a espessura desejada, né, até de 150 nanos, autossustentáveis, o que nós conseguimos, com também tamanhos e formas variadas. Né? Aqui é um teste que nós fizemos lá nas linhas de milímetro para ver a eficiência, a transmissão da janela. Né? Então o que aconteceu aqui? Basicamente nós fizemos isso. Passamos o feixe, né, na linha X, A, L, F, né, sem a janela. Em seguida nós colocamos a nossa janela de 250 para ver a transmitância. Fizemos, deu isso lá.
Aqui é o nano, a linha vermelha. E passamos a outra. Essa outra que era maior, também basicamente da mesma coisa. Ou seja, transmitiu quase que 100%. Realmente funciona para o que a gente esperava, praticamente. Esse trabalho basicamente abre um leque para diversas outras aplicações. Óticas, por exemplo, para as janelas óticas. É um outro trabalho que a gente está fazendo aí também. Bom, é mais ou menos isso que eu tinha para mostrar para vocês. Muito obrigado. Vocês já testaram para ver se vai pegar o trabalho? Então, é porque assim, 15 minutos é terrível. Nós fizemos já um teste, porque a diferença de pressão que ela vai estar submetida é sempre uma ATM. Independente de qualquer coisa, uma ATM. E sim, suporta. Nós fizemos isso. No próprio reator, nós fizemos. Eu pergunto não só se suporta ou se não dá. Com estanque, se a pressão lá dentro se mantém. Você botou a diferença de 1, mas quanto é o seu zero? Não, então, o que nós fizemos? Nós fizemos mesmo aí nós precisamos testar ainda lá no síncrotrometro. Só que nós pegamos esse reator aqui, essa janela aqui, eu substituí ela e coloquei, isso tem uma bomba mecânica. Então é um vácuo que ele faz mínimo, mas ele suportou, ele não variou não. Ele vai chegar ao mínimo da bomba lá, que a bomba suporta. Ah, chegou? Chegou. Ela pesa menos 3 por. Ele chegou lá uns 10 a menos, acho que mais ou menos isso, menos 6. É uma bomba mecânica chega a isso, mais ou menos. Não, saber Tem uma pergunta, é nanodiamante. Então tem uma fase SP2. Existe, então. Aí agora que tem uma coisa. O que a gente está fazendo? Eu estou variando as concentrações para ver qual que é a melhor qualidade do fio. Certo? Isso é que a gente está vendo aí. Existe. Para o VAR. Até mesmo para o progresso, Porque eu não perguntei, porque se você tem uma camada amorfa ali soldando, assim, tipo um cimento para os seus grãos, pode ser que dê menos fuga, vamos dizer. É que assim, em conjunto desse trabalho, tem um trabalho de mestrado do rapaz que ele está fazendo justamente o estudo de brasagem, certo? Então, ele está fazendo exatamente isso. Talvez o próprio, por ter essa quantidade de carbono, sirva para mim, porque a liga que ele usa tem titânio. E a ideia é que forme carbeto de titânio na liga tipo ZIL. Entendeu? Mas não vai botar carbeto de titânio como janela. Não vão de maneira nenhuma. Diamante é o que há, diamante é o que há. Algumas perguntas aí. Primeiro, se já tem isso daí comercial. Então, aí o que acontece é o seguinte. Isso é usado em outros ciclos? Não, o que acontece é o seguinte, isso é um projeto de doutorado, meu doutorado, que a gente está correndo atrás de patentear isso daí. Isso aí. Né? Mas isso está em parceria com o Síncrotron, eles estão montando, não sei se tem alguém aqui do LMLS. Vamos mostrar. Então, você deve estar sabendo do nosso, vamos montar outra linha lá, está lá, vamos substituir lá. Não, mas eu não sei se detalhe mais certo mesmo. Se existem empresas que fazem isso equivalente, se algum ciclo já usa. Então, já existem janelas de diamante, caríssimas, só que não nessa espessura. Esse é o grande problema, que o nosso aqui, a forma que desejar nós conseguimos. Lá não, eles conseguem crescer com espessuras superior ao berílio, aí é onde vai perder transmitância, aí ele vai perder. Eles não conseguem polir, o processo que eles fazem é polimento, eles não vão conseguir um polimento dessa ordem que nós conseguimos, sem um polimento. Essa é uma grande dificuldade, entendeu? Então, os que existem comercialmente é uma quantidade considerável para voltar aqueles problemas lá. E a espessura, aí se torna mais vantagem partir para o berílio, entendeu? Mais ou menos isso aí. Com isso, nós terminamos mais essa